Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Kelma e hoje eu vou introduzir o conteúdo de figuras de linguagem. Então, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos de nosso idioma que nós usamos para emitir mensagens mais expressivas e significativas. Então, as figuras de linguagem são bastante utilizadas nos textos literários, em músicas, em poemas, entre outros. As figuras de linguagem, elas fazem uso do sentido conotativo em que as palavras são empregadas. Só recapitulando aqui esse assunto de denotação e conotação. Então, o sentido denotativo é a palavra empregada no seu sentido literal, no seu sentido real, no seu sentido normal, no seu sentido de dicionário. Já o sentido conotativo é a palavra empregada no seu sentido figurado, no seu sentido simbólico, diferente do original. Então, como eu falei, as figuras de linguagem vão utilizar as palavras ou expressões no sentido conotativo. Então, vamos lá para a primeira figura de linguagem. A primeira figura de linguagem, como vocês podem ver aí, é a personificação, também chamada de prosopopeia. Então, o que é isso? A personificação é quando você atribui características humanas a seres inanimados. Por exemplo, a lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, o ato de confessar, de falar, é uma característica humana, né? Só quem pode fazer isso é um humano. Então, eu atribuí essa característica humana a um ser inanimado, que no caso é a lua. Então, a lua ficou triste, né? A lua, o ato de ficar triste, só quem é capaz de ficar triste é o humano. Então, é atribuir a um ser inanimado. A lua pôde vê-lo à noite, pôde ver o sol à noite. Então, o ato de ver, né? Só quem é capaz de ver são humanos, né? Então, atribuir características humanas a seres inanimados. Então, aí, essa figura de linguagem presente é a personificação, também conhecida como prosopopeia. Outro exemplo, nós temos a lua pedir a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, o ato de pedir, de falar, de se expressar através de palavras, são características dos seres humanos, né? Então, eu atribuí uma característica humana a um ser inanimado, que no caso é a lua. Outros exemplos, nós temos aí: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Então, o ato de beijar, de lamber, abraçar, de cantar, são características humanas que foram atribuídas a seres inanimados, que no caso é o quê? O vento, as ondas, o sol, o meu coração, né? São seres inanimados. Então, a figura de linguagem presente nessas frases é chamada de personificação. A próxima figura de linguagem é chamada de onomatopeia. Então, o que vem ser uma onomatopeia? É uma palavra que tenta imitar um som, né? Um ruído, que tenta imitar um grito, né, um barulho. Então, essa figura de linguagem ela é bastante presente em histórias em quadrinhos, tirinhas, né? Então, aqui nós temos como exemplo Glump, Nhaque, né, Boá, representando o choro, né? Chomp, chomp, representando alguém comendo. Grrr, representando alguém que está com raiva, né? Então, nós temos blá, 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 representando alguém falando. Bum, bum, bum,
Alguém batendo aqui é o Cebolinha batendo no tambor, né? Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá, buá. Então, representa o quê? O choro. Então, toque, toque, alguém batendo na porta. Entre outros. Então, essa figura de linguagem aqui é chamada de onomatopeia, quando você tenta reproduzir um som, né? Através de uma palavra. A próxima figura de linguagem nós temos é a metáfora. Então, o que vem ser a metáfora? A metáfora é um tipo de comparação. Só que é uma comparação implícita, uma comparação subentendida. Por que eu estou falando isso? Porque a próxima figura de linguagem, ela é chamada comparação. Então, é preciso que você saiba essa diferença entre metáfora e comparação. Então, metáfora é um tipo de comparação. Você vai comparar uma palavra, né, fora do seu sentido próprio. Por exemplo, aqui, meu pensamento é um rio subterrâneo. Então, eu estou comparando o meu pensamento a um rio. Então, aqui está presente a metáfora. Outro exemplo, sua boca é um cadeado. Então, eu estou comparando aqui a boca a um cadeado, né? Eu estou comparando aí boca e cadeado. Meu corpo é uma fogueira. Então, eu estou comparando o corpo a uma fogueira. Metáfora. Outro exemplo. Você é meu diamante, minha linda. Minha rosquinha com cobertura de amor. Os chavecos do boy lixo. Me empresta R$100? Então, quando ele diz você é meu diamante, ele está comparando, né, a musa a um diamante. Minha rosquinha com cobertura de amor. Ele está comparando a musa a uma rosquinha com cobertura de amor. Então, aí, quando você compara termos, né? Quando você utiliza uma palavra fora do seu sentido, a figura de linguagem que está presente é a metáfora. A próxima figura de linguagem é a comparação. Como o próprio nome já diz, vai comparar dois termos ou seres, né, em razão de alguma semelhança existente entre eles. Mas qual é a diferença? Que na comparação vai ter que aparecer um elemento comparativo. E que elemento comparativo vai ser esse? Como, tal qual, igual a, feito. Então, vai ter que aparecer uma dessas palavras aí, um elemento comparativo. Essas palavras que estão em negrito são os elementos comparativos. Então, por exemplo, quando ele diz, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendo. Então, quando ela diz o amor é como uma flor, ela está comparando o amor a uma flor. Só que aí apareceu o quê? O elemento comparativo como. Então, aí a figura de linguagem presente é comparação. Se ela dissesse apenas o amor é uma flor, então aí a figura de linguagem já não seria mais comparação e sim metáfora. Mas por que aparece esse elemento comparativo? Então, é comparação. Quando ela diz o amor é como o motor do carro, então ela está comparando o amor ao motor do carro. E aparece aí o elemento comparativo como. Então, sempre que aparecer um desses elementos comparativos, como, tal qual, que nem, igual, feito, entre outros, então vai ser comparação, a figura de linguagem presente no texto. Quando ele diz, o governo tá que nem marido traído. Quando vai saber, já é metástase. Então, o governo tá que nem.
Quando ele diz tá que nem, ele está comparando o governo ao marido traído, né? Tá que nem é um elemento comparativo, que nem. Olha aí, que nem, tá comparando, né? O governo ao marido traído. Então, aí é a figura de linguagem presente comparação. Então, vamos para a próxima figura de linguagem. Então, aí nós temos o pleonasmo. O pleonasmo, ele é uma redundância proposital ou não em uma expressão, enfatizando-a. O que é enfatizar? Destacar, né? Então, o pleonasmo, ele vai fazer, é quando você utiliza palavras repetitivas. Por exemplo, enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Oh, isso é grave, enfermeira? Então, a enfermeira aí brincou com o paciente, né? Quando ele diz, estou com uma dor que dói muito, quando você fala dor, já dói muito. Não há necessidade de você falar dor que dói muito, né? Então, a figura de linguagem presente nessa tirinha é o pleonasmo. Outro exemplo aqui. Saia para fora, Rex. Quando eu digo saia para fora, saia já é para fora. Então, não há necessidade, né? É redundante isso. Então, essa figura de linguagem aí presente é o pleonasmo, né? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, subir já é para cima, né? Hemorragia de sangue. Quando eu falo hemorragia, já é de sangue, então não há necessidade. São termos redundantes, repetitivos. Ela te enxotou com um pleonasmo. Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora. O cachorro entendeu errado, né? Entendeu no sentido literal em que a palavra foi empregada. Então, vamos lá para a próxima figura de linguagem. Essa é bem fácil. Olha aí, quando aparece essa imagem aí, dois pintinhos, né? Dois pintinhos com cores diferentes, opostas. Então, a próxima figura de linguagem é chamada antítese. E o que é que significa antítese? É uma figura de linguagem que consiste em ideias opostas, ideias contrárias. Por exemplo, alto, baixo, grande, pequeno, céu, inferno. Vamos ver. Aqui no texto, nesse fragmento aqui de Vinícius de Moraes, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, tristeza e felicidade são ideias opostas, né? Tristeza e felicidade, ideias opostas. Então, a figura de linguagem presente, antítese. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, aí, olha os dois verbos, acordar, adormecer. Então, são ideias opostas, antítese aí. Então, próximo exemplo. Nós temos aí uma música de Lulu Santos, né? Não existiria som se não fosse o silêncio, não existiria luz se não fosse a escuridão. Então, som, silêncio, ideias opostas, né? Luz, escuridão, ideias opostas, né? Antítese aí. Polícia manda para o inferno 2 vagabundos da chácara do céu. Então, aí, nessa notícia, né? Aparece antítese. Por quê? Porque há dois termos contrários, opostos, inferno e céu. Então, nós temos aqui duas músicas. Então, nós temos uma música tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Devagar, pressa, sorriso,
choro, né? São ideias opostas. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É a música Xi Bom Bom Bom, as meninas, né? Então, rico, quais são os termos opostos? Rico, pobre, né? Cima, baixo, sobe, desce. Então, quando aparece essa ideia de contrariedade entre os termos, entre as palavras, a figura de linguagem presente é a antítese. Próxima figura de linguagem é a figura de linguagem que é tida como o exagero, né? A hipérbole. Hipérbole é a figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero. Quando eu digo assim, está muito calor, os jogadores estão morrendo de sede no campo. Quando eu digo morrendo de sede, que alguém está morrendo de sede, eu estou morrendo de sede, estou morrendo de fome. Então, ninguém é capaz de morrer de sede em tão pouco tempo, né? Só jogando futebol está morrendo de sede. Então, isso é um exagero. Quando eu digo, eu estou morrendo de dor de cabeça, alguém pode até achar estranho. Poxa, morrendo, nossa, é sério mesmo? Né? Então, é um exagero. Então, a figura de linguagem presente, quando você fala isso, né, é chamada de hipérbole. Nós temos aí na tirinha, pobre do meu gatinho, pegou 1 bilhão de pulgas. Ah, nem deve ser tantas assim que não possa ser resolvido. Ele costumava ser branco. Então, quando ele diz que o gatinho pegou 1 bilhão de pulgas, ele está exagerando. Porque se o gato pegasse 1 bilhão de pulgas, ele já praticamente estaria morto, né? Então, é um exagero. Então, a figura de linguagem, quando utiliza essa ideia de exagero, é chamada de hipérbole. Então, olha aqui outro exemplo. Estou morrendo de saudade. Então, é muito difícil uma pessoa morrer de saudade, né? Um exagero. Hipérbole. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Se a hiperbólica da linguaruda nos vir, vai virar a mulher elástico, babar cachoeiras e morrer de rir de nossa desgraça. Aí ela lá tá espiando, né, a linguaruda e fala, eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então, olha aí, todas essas palavras que estão, essas expressões que estão em negrito, né, elas estão fazendo uso da hipérbole, né, morrendo de saudade, eu já falei 1000 vezes, imagina uma pessoa falando 1000 vezes a mesma coisa, né, um exagero, né, você babar cachoeiras, é quase que impossível isso, né? Babar cachoeiras, morrer de rir, né? Eu nunca ouvi ninguém falar que alguém morreu de rir. Eu enlouqueço quando pego a vizinha. Você enlouquecer só porque está olhando a vizinha, pegou a vizinha no flagra, traindo o marido, não sei, né? Então, a figura de linguagem presente é a hipérbole. Vamos para a próxima figura de linguagem, que é chamada de eufemismo. Então, o que é isso? O que vem ser o eufemismo? É quando você tenta abrandar, suavizar uma informação que ela é muito dura, que é muito desagradável, chocante. Então, você tenta dizer de uma forma mais suave, né? Então, por exemplo, quando você vai dizer que alguém morreu, você não chega para outra pessoa e diz, olha só, teu avô morreu, né? É muito duro você dizer isso, né? É chocante. Então, você procura utilizar palavras mais amenas. Então, quando você utiliza essas palavras mais amenas, você está utilizando esse recurso que é chamado eufemismo. Quando eu digo,
olha, seu pai foi para junto de Deus. Então, automaticamente a pessoa já vai saber que a outra pessoa morreu, né? Que aquela pessoa partiu desta para melhor, que ela descansou. Então, isso aí, essas expressões são chamadas de eufemismo, é quando você tenta abrandar, suavizar uma informação que é muito dura, né? Então, é comum a gente ouvir essas expressões quando eu digo, olha, seu tio foi jogar xadrez com São Pedro, né? Eu quero dizer que ele morreu. Então, isso aí é um eufemismo, né? Ele vestiu pijama de madeira, bateu as botas. Eu não sei se seria suave você dizer essas expressões, mas ela é caracterizada como um eufemismo, né? Então, olha aqui outro exemplo. Na tirinha, nós temos esta casa parece ótima. Por que está tão barata? Aí o homem dá um espirro. Ah, Tim, parece que tem uns probleminhas estruturais. Então, aqui ela quis amenizar a situação, né? Ela utilizou um eufemismo, porque na verdade a casa está um desastre total. Mas ela não quis, né, utilizar palavras desagradáveis, duras. Então, ela disse que a casa teria só uns probleminhas estruturais. Então, aqui foi utilizado um eufemismo. Quando se diz assim numa frase, aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro, né? Então, quando eu digo que eles apropriam-se do dinheiro, eu estou amenizando, eu estou suavizando o que eu queria, a informação que eu queria dizer, que na verdade seria roubar, né? Então, isso é um eufemismo. Cássia Eller partiu dessa para melhor. Então, para eu não dizer que Cássia Eller morreu imediato, então eu digo que ela partiu dessa para melhor, que ela descansou, que ela foi para junto de Deus. Então, eu estou suavizando a informação, eufemismo. Olha aqui outro exemplo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, em outros termos, ela está dizendo que é fofoqueira, né? Só que ela amenizou a situação. Ela disse de outra forma, né? Ela utilizou outras palavras não tão chocantes. Então, ela disse que era produtora de biografias orais não autorizadas, que é a mesma coisa que fofoqueira. Então, aí foi utilizado um eufemismo. E a próxima figura de linguagem é a ironia. Todo mundo já ouviu falar que eu não gosto de fulano de tal porque ele é irônico, né? Então, a ironia, ela consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer, né? Quando você quer falar, quando você fala uma coisa, né, querendo dizer outra. Então, você está utilizando aí a ironia. Não diga, meu amor. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Então, aí foi usada uma ironia, né? No texto, essa figura de linguagem, ela é uma das mais difíceis de você identificar, porque a ironia, normalmente, ela utiliza de uma entonação própria, né? Quando você é irônico, você utiliza um determinado tom de voz. Então, na fala, é mais fácil você identificar quando alguém está sendo irônico ou não, né? Mas aqui nesse texto, né, tá bem claro, porque ele diz que a moça é linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, né? Então ele diz qualidades, né? Mas diz defeitos também. Então, como é que ela é um amor, né? E depois ele diz que ela é burra. Então há uma contradição aí, o texto está sendo irônico. Quando ele diz aqui na tirinha, Hamlet, o que é o amor? Amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. Aí ele
o personagem vai e diz: você é tão romântico. Então ele está sendo irônico, porque como é que uma pessoa seria romântica dizendo, definindo, né, de acordo com a gramática, o que é que significa a palavra amor, né? A morfologia da palavra amor. Então não tem nada de romântico. Olha aqui o que a escova diz para o papel higiênico. Às vezes sinto que tenho o pior trabalho do mundo, que é escovar os dentes, né? Aí o papel diz sim, sim, sim. Então, entre os dois objetos, quem tem o pior trabalho do mundo? Seria a escova ou o papel higiênico? Imaginem aí. Então, quem está sendo irônico? O papel higiênico, né? Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, se a pessoa usou o notebook dele e apagou tudo que estava gravado, ele não tem nada de inteligente, não é? Então, aí, a figura de linguagem presente é a ironia. Bem, pessoal, por hoje as figuras de linguagem serão essas. Na próxima aula, nós veremos mais algumas figuras de linguagem. Estudem bastante e façam a atividade, ok? Tenham um bom dia.